Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Olá, estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Na semana passada, nós terminamos o programa perguntando se os animais também seguem uma lei progressiva como os homens. Eu deixei o Almeida babando para responder na semana passada e ele vai poder responder a partir de agora. Mas antes de convidar o Almeida, eu quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha há alguns anos nesse programa, a você que está chegando agora para a doutrina espírita e que está conhecendo agora o nosso programa, seja muito bem-vindo. Este programa é feito pensando em você, que quer conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita ou simplesmente espiritismo, a você que quer conhecer um pouco sobre este livro, esta obra que é básica para a doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, e por isso ficamos muito felizes em ter você conosco. Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo também, meu amigo Almeida. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham. Vamos continuar a nossa conversa animalesca. Boa. Mas com a companhia de vocês. E se vocês estão gostando, deixem o seu like. Não gostaram, deixem o seu dislike com a crítica, né? Para que a gente possa melhorar e que o próximo programa seja ainda melhor. Forte abraço. Almeida, dando continuidade. Questão 601. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Eles também evoluem? Eles também têm um programa de evolução em suas experiências? Olha, diante dessa pergunta, e principalmente para aqueles nossos irmãos que estão assistindo pela primeira vez esse programa, eu vou responder bem jocosamente. Esse programa é nosso. É o mesmo programa nosso, né? Esses animais, mas tem a mesma... Não, gente, só existe uma lei. A lei natural é só uma, a lei do progresso é uma. Ah, mas Alci, nós somos humanos. Nós somos humanos hoje. Nós já fomos animais. Né? Nós já vivenciamos as experiências no reino animal. Né? Então, a lei é a mesma. Claro que nós já avançamos desse estágio, já fomos animais muito mais inteligentes, mas tão inteligentes, que nós podemos ser consagrados a uma nova fase, que é essa fase hominal onde nós hoje estamos. Né? Claro que o Espírito da Verdade vai dar uma resposta mais inteligente ainda, né? Mas ele vai falar de coisas que eu já nem lembro, se eu vivi em algum planeta superior, né? Mas ele vai responder isso, vamos acompanhar. Exatamente, Almeida. Eu só quero aproveitar a tua fala, aquilo que nós comentamos. Nós temos uma preocupação com aquela pessoa que está chegando agora para a doutrina espírita. E a pessoa pode perguntar assim, caramba, então eu já fui um animal? Eu já fui um leão? Eu já fui um macaco? Eu já fui uma zebra? Não é necessariamente o Almeida. Não é aquela zebra que você está vendo ali no Discovery. Não é necessariamente eu. Na semana passada, se você não viu o programa, sugiro que vá lá no YouTube e veja o programa da semana passada. Nós comentamos muito sobre o princípio inteligente. Isso. Né? Então, quem viveu nos corpos de animais não foi o Ricardo, não foi o Almeida, foi o princípio espiritual que um dia galgou para o estado de ser humano e que, antes de ser um espírito humano, como princípio espiritual, aí sim experimentou inúmeras vidas, inúmeras encarnações em corpos animais. Que animal? Não sabemos. Em algum planeta, um animal herbívoro que se alimentava de vegetais, ou um animal carnívoro, passou fases e fases, foi um animal bem mais inteligente do que os animais que nós temos aqui atualmente. Eu só digo que é muito provável
Eu digo muito provável para não ser peremptório, dar uma Isso. certeza absoluta. Nós não vivemos essa fase no reino animal no planeta Terra. Muito difícil. Muito provavelmente, para não dizer certamente, nós vivemos esta fase, nós seres humanos agora, vivemos esta fase em outros mundos, em outros planetas. E só viemos para o planeta Terra quando nós já éramos espíritos humanos, pertencentes ao chamado reino hominal, né? Alguém vai perguntar, nós viemos de Capela? Não sei, talvez sim, talvez não, não sei. Também não acho que seja tão importante a gente saber disso agora. Olha, saber isso é só ter mais motivo de vergonha, né? Pois Porque quem veio de Capela, sendo nós, são aqueles que pisaram muito lá na bola e precisaram voltar para cá. Precisaram exatamente. repetir de ano. Mas entenderam, né? Esse meu comentário é só para a gente não pensar que o Almeida já foi o animal. Aí até aquelas pessoas que dizem assim, o Almeida olhando para a cara dele. É uma besta mesmo, né? Uma besta mesmo, mas tudo bem. Deve ter sido uma besta. O Ricardo Honório deve ter sido uma besta quadrada. Só pode ter sido. Vamos lá. Não é isso? É isso, vamos ver a resposta. Vamos lá, então. Questão 601. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? E a resposta é esta que o Almeida já deu. Sim. E é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais avançados, os animais também o são, tendo meios de comunicação mais desenvolvidos. Mas eles são sempre inferiores e submissos aos homens. São para ele servidores inteligentes. Um rápido comentário, Almeida. Uhum. Essa última frase diz assim, mas eles são sempre inferiores e submissos ao homem. Esse sempre quer dizer que os animais são sempre inferiores aos hominais. Isso. Não quer dizer que esses animais serão eternamente inferiores, porque pela lei de progresso, um dia esses animais, ou melhor, esse princípio inteligente que anima esses animais, galgarão também ao estado de humanidade que nós já chegamos. Ok, Almeida? Perfeito. E aqui tem um comentário do Kardec que diz o seguinte, não há nisso nada de extraordinário. Imaginemos nossos animais, os mais inteligentes, o cão, o elefante, o cavalo, com uma conformação apropriada aos trabalhos manuais, que não poderiam fazer sob a direção do homem, né? Certeza. Então, é isso. Os animais, eles são utilizados, há uma previsão na lei, nas leis naturais, que os animais sirvam os homens, sirvam os seres humanos. E, ao mesmo tempo em que servem, também desenvolvem experiências, aprendizados, que serão úteis no seu processo de evolução. E, ao mesmo tempo, servem também para o processo de evolução do ser humano, no sentido do respeito que nós precisamos ter com nossos animais, no sentido de benevolência que precisamos ter com os nossos animais, não maltratá-los. Ou seja, é um servindo ao progresso do outro. Podemos ir em frente, Almeida? Com certeza. Questão 602. Os animais progridem como o homem pelo fato de sua vontade ou pela força das coisas? O Almeida já fez um comentário nesse sentido na semana passada, mas o Almeida vai comentar novamente agora. Isso. É aquela questão que a gente estava falando semana passada do livre-arbítrio, né? Exatamente. Animais não possuem livre-arbítrio. Eles ainda estão no nível dos instintos. Eles reagem. Eles não pensam. Ah, mas nenhum animal pensa. Existem animais que em situações específicas têm lampejos, né? Tem ali uma fração de tempo em que ele consegue agir de maneira que poderia até ser comparada a uma reação racional.
Mas isso é a exceção. A regra é ele vive por instinto. Ele se sente ameaçado, ele agride, ele está com fome, ele busca comida, ele está com sede, ele busca água. E vamos lembrar, né? Todos nós conhecemos a história de algum animal doméstico que, faminto, mordeu a mão do dono. Eu estava esperando você concluir para lembrar disso. Sim. Exatamente. O animal é animal. É. Né? Por mais... E existem, sim, animais muito inteligentes, mas ele é um animal. Nós temos que respeitá-lo na sua limitação, na sua Exato. capacidade, na sua possibilidade. Né? Exato. E voltando aqui à pergunta, tudo isso posto, ele não tem vontade. Vontade é o exercício de um arbítrio. Né? Quando a gente vai na definição da palavra vontade, tem que ter um arbítrio. Eu quero. Né? Eu quero, tem um raciocínio por trás disso. No animal, ele quer comer porque ele está com fome. Ele não está pensando, eu necessito de comida. Não, ele não está pensando. Não, eu sei o que eu estou dizendo. Eu quero pressupõe o quê, por quê, para quê. Né? Não existe isso no animal. O animal não tem vontade. Né? Ele não tem livre-arbítrio, ele não tem vontade, ele não tem uma racionalidade. E como a gente já disse na semana passada, ele não tem nem ciência. Ele não tem nem a capacidade de saber que ele é ele. Tudo isso para dizer o seguinte: ele responde a seus instintos. Quando ele está com fome, ele se move procurando comida. Quando ele está com sede, ele se move procurando bebida. Quando ele precisa fazer as necessidades, ele procura um local adequado para fazer as necessidades dele e segue a vidinha dele, por força das circunstâncias. Ele é carregado, ele é impulsionado. Né? Ele responde às pulsões. Alguém ainda pode usar essa expressão, pulsões. Pulsões de sono, de sede, de fome, de instinto sexual, de reproduzir-se e por aí vai. Nada além disso. Exatamente, Almeida. E a resposta vem nesse sentido. Vou repetir a pergunta. Os animais progridem como o homem pelo fato de sua vontade ou pela força das coisas? A resposta, pela força das coisas. Por isso, para eles, não há expiação. Né? E é isso, a gente falou na semana passada também. E falamos disso na semana passada também. Também. Aquela coisa, animal não desenvolve energia negativa. Ele é puro, ele é... Não. Ele está no estágio anterior ao nosso. Nós éramos puros na nossa ignorância, né? Puros na ignorância, sim, concordo. Mas, nós precisamos nos mirar nos animais. É uma fase que já passou, gente. É verdade. E o animal, ele é mais ou menos violento em função das necessidades atendidas ou não, e também em função da maneira como nós o tratamos. Se você trata bem um cãozinho, faz carinho, ele não vai te morder, ele não tem por que reagir. Mas se você começar a tratar ele mal, ele vai agredir. Ele vai agredir. Questão 603, Almeida. Nos mundos superiores, essa pergunta é própria para você, você deve conhecer bem isso. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Você conhece a Deus? Só as suas consequências. Eu conheço Deus pelas suas obras. Ou seja, você percebe a existência de Deus pelas consequências dos atos. Pelas consequências dos atos. Mas você não conhece a Deus. Conhecer a Deus é aquela história. Nós precisamos ter a capacidade de percebê-lo em sua completude. Para você conseguir perceber Deus em sua completude, você tem que ser maior que Deus. Gostou do tom filosófico da coisa? Gostei mesmo. Né? Gente, não, os animais não conhecem a Deus, nós não conhecemos a Deus, nós tentamos percebê-lo, repete a frase que foi bonita, né? Percebê-lo em suas obras. Nós percebemos Deus em suas obras. Pois é, né? Então não, no mundo superior os animais conhecem a Deus? Não. Do mesmo jeito que seres humanos, no mundo das cavernas, nós achávamos que o raio era Deus, né? que a floresta era a manifestação de um Deus, do panteísmo, né? Os animais domésticos devem nos ver como deuses.
Oh, ele consegue comida. Oh, ele consegue bebida. Oh, ele consegue a segurança para eu poder deitar aqui e dormir sem ser atacado. Esse território ele me garante. É verdade, é isso É mesmo. um Deus. É. Né? A gente tem que ter essas noções. E a resposta é exatamente essa, Almeida. Uhum. Não conhecem Deus. O homem é um Deus para eles, como outrora os espíritos foram deuses para os homens. Interessante. É muito legal isso. Questão 604. Os animais, mesmo aperfeiçoados nos mundos superiores, sendo sempre inferiores ao homem, resulta que Deus criou seres intelectuais perpetuamente votados à inferioridade, o que parecem em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que se distingue em todas as coisas. O Kardec está afirmando, não é uma pergunta, né? Eu vou repetir. Os animais, mesmo aperfeiçoados nos mundos superiores, sendo sempre inferiores ao homem, resulta que Deus criou seres intelectuais perpetuamente votados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que se distingue em todas as suas obras. Tem uma pergunta aí, sim. Eu acho que aqui que é importante a gente parar, né, para dar uma olhada, porque a 604 é justamente o que você colocou, né? Resulta que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vista e de progresso que se distingue em todas as suas obras? Então tem um erro gráfico aqui no meu livro. No teu livro, que tem uma pergunta, é isso que eu estava dizendo. Não, então no meu está um ponto. Tem uma interrogação. Eu não estava entendendo, então tem uma interrogação aí, né? Tem. O que acontece? E vem daquele comentário que você acabou de fazer, mas lá nos espíritos superiores, os animais são sempre submetidos aos seres humanos. Sim. Então quer dizer que eles estão perpetuamente submetidos ao império? Não. Todo o princípio inteligente evolui. Todo princípio inteligente progride por várias fases, né? Desde o reino mineral, passando pelo vegetal, chegando ao animal, até começar a sua infância nominal, somos crianças de Deus. Né? Tudo progride, tudo evolui dentro de um sistema muito organizado. A gente já falou aqui, né? Todos evoluímos. Mas e cadê o elo perdido? O elo perdido pode estar em outro planeta. Pode estar numa pequena adaptação no mundo espiritual, pode estar em vários lugares. Aí quando o espírito volta, já volta aperfeiçoado, a forma material tem que se adaptar àquela nova realidade, aí existe a mutação. Acontece, né? E aqui, não. Os espíritos todos evoluem e não existem seres perpetuamente destinados à inferioridade. Somos todos criados simples e ignorantes, mas somos todos perfectíveis, relativamente, perfectividade absoluta só Deus, todos evoluímos. Estamos, sim, condenados a evoluir, condenados a progredir. Irrevogavelmente, o nosso destino é ser amanhã melhores do que somos hoje. Só para resumir, porque a gente, até por causa da interrogação, ele demorou um pouquinho. Demorou. Não, é verdade. Né? Bom, agora sim nós vamos para a resposta. Agora faz todo o sentido. Tudo se encadeia na natureza por laços que não podeis ainda compreender, e as coisas as mais díspares na aparência têm pontos de contato que o homem não chegará jamais a compreender no seu estado atual. Então, esse jamais é no estado atual. Um dia nós vamos compreender. Ele pode entrevê-los por um esforço de sua inteligência, mas só quando sua inteligência tiver adquirido todo o seu desenvolvimento e estiver isenta dos preconceitos do orgulho e da ignorância, é que ele poderá ver claramente a obra de Deus. Até lá, suas ideias limitadas fazem-no ver as coisas de um ponto de vista mesquinho e restrito.
Sabei bem que Deus não pode se contradizer e que tudo na natureza se harmoniza por leis gerais que não se afastam jamais da sublime sabedoria do Criador. Ou seja, estamos longe de apreender toda essa grandeza das leis que regem toda essa orquestra universal. Nós não conseguimos sequer apreender ainda as leis que regem o nosso mundinho. Eu acho que Aqui. até merece, né? Porque essa resposta, ele está se referindo, o Espírito da Verdade está se referindo aos animais. Isso. Mas nós estamos tão próximos, nós somos muito mais próximos dos animais Exato, do que Almeida. da angelitude. Exato, Almeida. Então, aquela coisa, nós realmente estamos nesse caminho, a gente está começando, na nossa infância, a perceber que existe a obra de Deus. Está começando o despertamento. Então, aquela coisa, nós estamos muito próximos dessa realidade porque nós somos muito próximos da animalidade. Né? Haja vista que nós precisamos de um instrumento físico para viver que é biologicamente similar ao dos animais. Sim. Temos coração, temos sistema reprodutor, temos tudo. Olha, eu igualzinho. diria, como diz o outro, as nossas cadeias moleculares são as mesmas. Pois é, O Almeida. DNA é o mesmo. Então a gente não está tão distante deles, não. Não estamos Alguém longe, faça não. essa pesquisa, a diferença do DNA de um ser humano e de um chimpanzé. Né? São meia dúzia de moléculas, macromoléculas, que a gente chama de genes, né? Uhum. CGTU, está faltando um. CGTU e tem mais um, né? Que é a cianina. O pessoal da biologia aí que nos corrija. Nos socorra. Mas são moléculas que dão um alfabeto, que cria aquela cadeia de duplo hélice, que forma o DNA, que define o corpo, se vai ser um corpo de um ser humano ou de um chimpanzé. A diferença é 3%. Pois é. Temos 97% de similaridade com os nossos irmãos animais. Um irmão símio. Um irmão símio. Se a gente for ver uma diferença com o elefante, não é muito distante disso também, não. É por aí que vai, né? A gente tem que ler essa questão nesse contexto. É isso mesmo, Almeida. Estamos todos em marcha. Almeida, tem ainda uma subpergunta dentro dessa pergunta. A inteligência é, assim, uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a alma dos homens? O que é inteligência? Você veja que no início desse capítulo teve uma pergunta, né? Que a gente faz, os animais têm linguagem? Você veja que eu fui responder que as plantas têm linguagem. Exatamente. No final. Vejam lá o programa. Eu achei sensacional aquele programa que a gente fez. Né? A gente tem que perceber o que é inteligência. Uma planta que, ao perceber em suas raízes que a umidade do solo está diminuindo, ela começa Soltar as folhas? a soltar as folhas, não é inteligência? Exatamente. Né? A planta que sabe que está cheia de nutrientes em sua seiva e que os materiais estão dentro do solo de maneira numerosa e copiosa Abundantes. e começa a florescer e começa a formar seu fruto, isso não é inteligência? Saber que a hora de ter fruto é a hora que a natureza tem muito material para você, isso é inteligência. Né? É a mesma inteligência que faz com que os nossos tataravós e mais, olha, está chegando a época da chuva, então eu vou arar a terra para poder plantar o feijão. Né? É a mesma inteligência que nos move. De forma mais, digamos, biofísio inteligente e outra mais abstrata. A questão é de que inteligência você está falando. Exato. Né, Para mim é o único fio condutor. É o conceito Cada de vez inteligência. mais elevado, cada vez mais complexo. Mas a inteligência é a mesma. É que às vezes a gente confunde inteligência com raciocínio, né? Confunde e acha que tudo é a mesma coisa. Não, inteligência é uma coisa mais básica. Pois é, Almeida. E a resposta diz o seguinte: sim. Ou seja,
A inteligência é um ponto de contato. Sim, Mas os animais não têm senão a inteligência da vida material. é uma coisa bem primitiva. É a inteligência instintiva, aquela é a inteligência que vem programada. No homem, nós temos a inteligência da vida moral, que está ligada ao livre-arbítrio, Sim. que está ligada à capacidade de escolha, né? É um princípio de inteligência, a base da inteligência é a mesma, mas se diferenciam Sim. em suas manifestações. Com certeza. Almeida, eu acho que nós não temos tempo para mais uma questão. Temos não. Melhor nós pararmos por aqui. E a semana que vem a gente continua ainda falando dos animais. Temos mais ainda bastante questões sobre os animais antes de chegarmos na metempsicose. Bacana. Temos um bocado de trabalho pela frente ainda, Almeida. Coisa boa. Almeida, muito obrigado. Eu que agradeço. E a vocês, mais uma vez, o nosso agradecimento pela companhia, por nos seguir em nossas redes sociais, por divulgarem o nosso trabalho. Lembrando sempre que quando você divulga este programa, você não está divulgando o Ricardo Honório nem o Alcir Almeida. Você está divulgando a doutrina espírita. Você está levando as pessoas a oportunidade de conhecerem essa doutrina, essa filosofia que é extremamente importante para o nosso bem-estar, para o nosso entendimento das leis naturais e por que não dizer, responsável também pelo estado de maior ou menor bem-estar e felicidade dentro das condições da vida que a vida nos oferece. Muito obrigado, Almeida, mais uma vez. Muito obrigado a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Forte abraço. Forte abraço.